Eu sou o publicitário e, meu Deus, o impensável aconteceu. Kim Kataguiri e Erika Hilton juntos. PSOL, PL, MBL juntos. Isso é o poder dos games. Mas vamos entender um pouco melhor dessa história? O cenário político e mercadológico dos videogames tem gerado intensos debates no Brasil, conectando decisões de grandes empresas globais a iniciativas legislativas no Congresso Nacional. Um dos episódios mais recentes envolve a deputada federal Erika Hilton do PSOL, que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, contra a Sony após o anúncio do fim da produção de jogos em mídia física para o ecossistema PlayStation. A parlamentar argumenta que a medida é abusiva, porque os consoles continuam sendo comercializados com leitores de discos embutidos, encarecendo o produto para o consumidor sem que esse recurso tenha utilidade a longo prazo. Estamos vendo o dia em que a direita e a esquerda concordarem em alguma coisa. A gente sabe que Kim Kataguiri e a Erika Hilton discordam em praticamente tudo, mas eles encontraram um ponto de convergência, e é o quê? Games. É a preservação dos games e o direito dos consumidores que está em jogo. Outro movimento que ecoou fortemente no Brasil é o Stop Killing Games, campanha global voltada a combater a prática de editoras que encerram os servidores de jogos online e tornam os títulos permanentemente injogáveis. Inspirado por essa mobilização internacional, foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de lei com o objetivo de estabelecer salvaguardas e regras para proteger os consumidores contra a obsolescência forçada de jogos digitais, além de promover a preservação do patrimônio cultural digital. Juntas, essas pautas mostram como o mercado de jogos deixou de ser tratado apenas como entretenimento periférico e passou a ocupar o centro de discussões complexas sobre direitos digitais, soberania do consumidor e regulação econômica no Brasil. E isso por si só já é uma narrativa muito forte e de grande apelo para uma boa parte da sociedade. E o ponto principal é que isso não é sobre pirataria. O movimento Stop Killing Games não pede jogos gratuitos. O objetivo é simples: impedir que uma empresa a qualquer momento, torne um jogo inutilizável apenas porque ela quer. Esse é o grande problema da total digitalização dos jogos. Porque diferente de um filme, de uma música, as pessoas ainda podem ter um arquivo. Um jogo não, porque você roda só no console. Se em algum momento eles tirarem da plataforma, da loja, não tem mais como você jogar. Você não tem a mídia física, você não tem um arquivo. E até mesmo também, até para PC, pode ser complicado. Porque um jogo vai ficando antigo e vai tendo cada vez mais dificuldades de rodar um jogo, mesmo que para PC, num PC novo. Então, é um problemaço a total digitalização dos jogos. Além disso, a representação aponta que a transição forçada para o formato exclusivamente digital transforma a compra em um mero licenciamento temporário, enfraquecendo a propriedade real do jogador sobre o produto. Em paralelo a essa discussão sobre defesa do consumidor em mídias físicas, o setor de desenvolvimento nacional e a regulamentação da indústria ganharam tração institucional por meio do Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, originado a partir do projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri do União. Essa legislação buscou trazer segurança jurídica ao ecossistema de games no país, desburocratizando a importação e a fabricação, incentivando o ensino técnico e superior voltado à programação e permitindo que estúdios independentes brasileiros acessem mecanismos de fomento e incentivos fiscais semelhantes aos do setor audiovisual. E uma coisa que tem que se perguntar é o seguinte: você compra um jogo ou compra apenas uma licença de uso por um tempo determinado pela empresa? E esse talvez é o ponto mais importante do debate. O consumidor, nós realmente temos aquilo que a gente compra digitalmente ou é apenas uma licença? Quando a gente assina Netflix ou qualquer streaming, bom, você não possui aquilo, você tem acesso apenas ao streaming e a qualquer momento pode sair. Música, filme, mas games é pior ainda porque você não está acessando uma plataforma, você está comprando um jogo diretamente. Então, se eles tiram um jogo que você comprou, você não era realmente dono. Então como é que fica? Não é uma compra, é realmente uma licença. E aí é uma coisa que as empresas não querem aceitar, mudar esse termo de compra para licença. O avanço dessas discussões legislativas e mudanças de modelo de negócios tem o potencial de transformar profundamente o mercado de games, tanto no cenário global quanto no Brasil. A restrição ou o fim das mídias físicas, impulsionado por gigantes como a Sony, altera a dinâmica de preços e a liberdade de escolha do consumidor. Sem a concorrência do mercado de jogos usados, trocas e empréstimos entre amigos, as plataformas digitais tornam-se monopólios de distribuição, o que pode engessar os preços e eliminar a acessibilidade financeira proporcionada pelo mercado secundário. Para o Brasil, onde o poder de compra é sensivelmente menor e o mercado de discos usados é vital para muitos jogadores, essa transição pode afastar uma parcela significativa do público do ecossistema de consoles de mesa.
Por outro lado, o avanço de marcos regulatórios e de campanhas como o Stop Killing Games impõe barreiras contra práticas abusivas de obsolescência programada e encerramento arbitrário de servidores. Caso leis de proteção ao consumidor digital sejam consolidadas, as produtoras serão obrigadas a repensar a arquitetura de seus jogos, garantindo modos offline, opções de servidores comunitários ou ferramentas de preservação antes de abandonarem um título. Isso eleva os custos de desenvolvimento a curto prazo, mas traz maior segurança jurídica e confiança para o consumidor investir em produtos digitais sem o medo de perder o acesso ao que comprou da noite para o dia. Então, depois que a Sony anunciou que vai abandonar gradualmente, até os próximos anos, a mídia física, indo totalmente para o digital, a Erika Hilton pediu uma investigação na Senacom, com um pedido de investigação da empresa. E aí o tema explodiu no Brasil. A gente tem um ponto interessante de que quando os servidores dos jogos são desligados, muitos jogos simplesmente desaparecem. E isso daí afeta todo mundo. Quem joga, colecionadores, o futuro, futuras gerações. É perder cultura, é perder momentos importantes da nossa vida, né? Compras que você fez. Mas aí a gente tem esse impacto econômico. Porque a Sony caminha para um monopólio, total controle dos jogos. Mas se uma lei obrigar uma empresa a manter os jogos funcionando, o jogo que você comprou, e ele funcionar também offline, não apenas online, isso pode mudar a forma que as publishers vão desenvolver os games e oferecer esse serviço. Agora, uma coisa que a gente tem que discutir é o seguinte: o Brasil teria poder para influenciar o mercado? Mudar uma decisão da Sony, ou da Ubisoft, ou da EA, ou da Microsoft? Essa é uma grande questão. Porque o Brasil está entre os maiores mercados de games do mundo. Mas ainda assim, os preços absurdos que as publishers têm praticado nos últimos anos mostram que eles não estão muito se preocupando com os consumidores, né? E aí o ponto é o seguinte: se essa lógica valer para games, logo no futuro virá também para filmes, músicas, livros, produtos digitais, você não vai ser mais dono? Vai possuir apenas uma licença? Esse é um ponto muito interessante. Porque pode mudar todo funcionamento do mercado hoje, tendo em consideração que uma boa parte dele é digital. Durante muitos anos, os jogos eram vistos como um tema secundário no Congresso Nacional. Mas de uns anos para cá, alguns deputados, até de legendas diferentes, de partidos opostos, deputados de diferentes ideologias, disputam esse espaço defendendo essas pautas, mostrando que o público gamer de cultura pop e essas coisas assim estão com bastante relevância eleitoral. E isso é muito interessante. E nisso tudo a gente tem um paradoxo político, né? Kim Kataguiri e a Erika Hilton já protagonizaram inúmeros confrontos políticos, mas nessa pauta específica, eles caminham na mesma direção. E isso mostra que os interesses do consumidor, eles podem, em alguns casos, superar divisões ideológicas. Fica uma pergunta: o que faria Kim Kataguiri e a Erika Hilton defenderem praticamente a mesma ideia? E a resposta pode mudar a forma como você consome videogames.